Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra muito poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu quero aqui compartilhar uma breve palavra, uma breve meditação. E depois dessa meditação, eu vou falar aqui alguns sinais que a sua casa está doente e como resolver, tá bom? Então aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta, ele vai falar aqui no verso 2, no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer: Vós sois a carta, escrita, lida e conhecida em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ficou um pouco estranho, né? Eu vou ler novamente. Vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então vamos lá, é o cansaço, viu, amada igreja? Não repare não. Mas vamos aqui. Apóstolo Paulo aqui, ele vai aqui reafirmar a excelência do ministério da nova aliança. Irmã Raquel, Ele vai reafirmar aqui a excelência desse ministério da nova aliança no qual nós estamos vivendo. E ele vai dizer que nós somos a carta. Se nós somos a carta, eu quero perguntar a você, amada igreja, qual é a mensagem que você tem levado? Qual é a mensagem que você tem propagado? Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo? O fato é que estamos sendo observados, irmã Raquel, O autor aos Hebreus, ele vai dizer em Hebreus capítulo 12, vai falar que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto deixemos em embaraço o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, qual tem sido a mensagem que nós estamos levando? Mensagem de quê? De provocação? Uma mensagem que não glorifica o nome do Senhor? Qual é a mensagem de murmuração? Qual é a mensagem? O que nós estamos irradiando, iluminando? A nossa família está nos observando, os vizinhos estão nos observando. Qual é a mensagem? Qual tem sido a mensagem? E ele fala: vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida. Irmãs, existem pessoas que nos conhecem, que muitas das vezes nós nem sabemos, temos a ciência que somos conhecidos. Irmã Raquel, Assim como nós também conhecemos pessoas, sabemos de coisas que os outros podem nem imaginar que nós sabemos. Irmã Raquel, Sabe que eu vou só citar um exemplo aqui para que todos vocês possam entender, né? Eu me lembro de uma certa feita, eu estar com um familiar meu e ir
a um local para cortar cabelo. E lá a pessoa que estava cortando, né? Estávamos conversando e ali nessa conversa, a pessoa que estava, né, realizando ali o trabalho, começamos a conversar, citou algumas situações para uma outra pessoa, falando de um outro terceiro, como a cidade aqui é pequena, e eu conheci a pessoa e conheço a pessoa, e falando coisas assim, contando uma situação muito séria, irmãs, muito séria, que eu não tenho coragem de chegar aqui de falar e nem comentar nada com ninguém, nem de falar, porque é algo tão sério, irmãs, mas tão sério, e a pessoa assim provou, sabe assim, é uma prova contundente. Eu não sei nem se assiste os meus vídeos, por isso que eu não posso nem falar aqui, porque eu não sei nem se assiste os meus vídeos, né? E, então assim, eu não posso falar porque são coisas sérias. E a prova viva ali, ó, falando. Ah, porque fulano, porque fulana, porque não sei o quê, porque eu que não sei o quê. Irmã, citando coisas sérias. E eu conheço a pessoa, e a pessoa nem imagina que eu sei. Tem isso, irmã Raquel? Tem. A pessoa nem imagina, irmãs. Porque isso, olha, isso dá um problema, uma contenda, uma confusão. E eu vejo assim, e a pessoa no qual, né, digamos assim, era vítima da história, é uma pessoa influente, é uma pessoa que tem uma influência. Eu vejo assim até como um teste da parte de Deus para com a minha vida, para ver e sondar o meu coração. Se eu teria coragem de realmente de guardar o segredo ou de expor a pessoa assim, ó, expor. Às vezes Deus entrega, às vezes assim, né, determinadas situações, coloca assim nas suas mãos para ver sua atitude, para ver o nosso caráter, a nossa conduta. Tem isso, irmã Raquel? Tem, mas às vezes são determinados testes de Deus na nossa vida. Vamos para a palavra. A Bíblia vai dizer que Saul ele tentava matar Davi e Davi se esquivava. E Deus entregou Saul algumas vezes para Davi. O inimigo, irmãs. Mas, Raquel, essa pessoa que você ouviu falar, né, que falou para você, falou assim, mas a pessoa não sabia. Não sabia. Que eu, né, hoje que eu tô mais falante, eu abro até, eu falo minha vida, eu converso na rua, mas antes, irmãs, e ainda sou um pouco fechada. Eu quero até voltar a ser um pouco mais. Então a pessoa não sabia que eu conhecia, que tinha proximidade com essa outra pessoa. A pessoa abriu assim. Então, às vezes também é um teste da parte de Deus. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E é algo seríssimo, irmãs. Seríssimo e prova viva. Mas Raquel, não é boato? Boato é uma coisa você ouvir, assim, mas a prova viva, você ter provas. Então, o que eu quero dizer, às vezes também é até um teste da parte de Deus, mas a pessoa não sabe que eu sei, nem eu vou falar. E ali eu guardei aquilo no meu coração e a pessoa nem imagina que eu sei. Irmã Raquel, Às vezes também é um teste da parte de Deus. Por quê? Um teste, por exemplo, Davi estava fugia de Saul, e algumas vezes Deus entregou o próprio inimigo nas mãos de Davi, só para ver a conduta de Davi, se Davi iria fazer justiça com as próprias mãos ou não. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Mas teve um momento em que Saul dormiu
ele junto com seus soldados, um sono profundo. E aquele sono vinha da parte de Deus. Ele foi lá, cortou lá pegou a espada, o manto, né? Ele cortou lá na caverna de Adulão. Mas nesse momento, nesse advento deles estarem dormindo na arraial, eu creio que Deus, se eu não me engano, está até especificado lá, ele dormiu no sono profundo, que Davi se aproximou, pegou a espada, poderia ali ter matado Saul. Esse homem me persegue, esse homem quer meu mal, eu vou dar um fim nele aqui. E acabou essa história dessa perturbação desse homem na minha vida. Irmã Raquel, né, amada igreja? Ele poderia ter pensado assim. Aí, ó, Deus entregou na minha mão, vou aqui fazer justiça, uma perturbação na minha vida. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O homem ali dormindo, imagina, irmãs, pegou a espada do homem. Aí teve um até lá, companheiro de Davi, falou, quer que eu dê um jeito aqui? Olha, irmãs, olha como é a atitude de uma pessoa. Deus está falando aqui com alguém. Às vezes Deus entrega ali, ó, né? Ai, Marcão, nesse caso a pessoa é tua inimiga? Não. Teu inimigo? Não. Mas a tônica aqui é que ele fala conhecido e lida por todos os homens. Às vezes nós somos conhecidos por pessoas que a gente nem sabe. É dessa forma que eu quero que eu tô. É essa forma. Pessoas às vezes nos conhecem ou nós conhecemos, no caso é que eu tô falando que eu conheço, por todos os homens. A Bíblia vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pessoas a todos os instantes, irmãs, conversam entre si, falam. E normalmente falam de outras pessoas, né? E um fato muito interessante que fala aqui, ó. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Nós somos a carta, que nesse dia de hoje nós possamos pregar até mesmo de boca fechada. Pregar até mesmo de boca fechada. Irmã Raquel, pregar até mesmo de boca fechada. E eu falo aqui algumas vezes no canal, né? Quem é mesmo, quem é realmente, não abre a boca e fica falando. Né? Não fica falando, não, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Irmãs, quem é nem passa longe disso. Então, essa palavra que eu gostaria de estar meditando, e ele fala aqui, ó, escrita, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aí ele fala aqui, ó, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que o Senhor nos ajude, amada igreja. Amém? Então vamos lá. Eu quero compartilhar aqui alguns sinais que a sua casa está doente e como resolver. Primeira coisa, a umidade. Mães, uma casa úmida é a pior coisa que tem, mães. Porque a umidade, ela favorece o crescimento de mofo, bolor, que são colônias, né? E aquilo alimenta ácaros. Então a umidade, ela favorece muito para que uma casa ela fique doente. Uma casa sem ventilação.
Como resolver isso? Abre portas, abre as janelas, limpa o chão, limpa a parede, abre mesmo, escancara, coloca cloro, lava com cloro, com sabão, com detergente, passa um pano nas paredes. Eu não sei, né, como é que é a situação, se puder resolver esse problema da umidade. Se tem árvore, às vezes árvores muito maravilhosas, que são muito grandes, tem galhos, né, providenciar uma poda, né, com serrote, ou pedir alguém para serrar. Quando for fazer a poda, não corta com machado e nem com facão não, porque machuca a árvore. Você lesa aquela parte e nunca mais nasce ramo dali. Então, pede uma pessoa para fazer uma poda, porque entra mais ventilação e entra ar pela janela e pela porta da casa. Segundo sinal que a sua casa está doente, como resolver? Segundo sinal. E antes de ir para o segundo, eu quero aqui falar, a umidade ela favorece problemas de saúde, como rinite, alergias, processos alérgicos, né? Então, para resolver, eu já falei aqui. Agora, o segundo sinal, poeira e sujeira. Mas, muito ruim, casa com poeira. Poeira, quem se alimenta de poeira são ácaros, né? Se você tem animalzinho que fica dentro de casa, aí mesmo que deve redobrar a atenção e o cuidado. Poeira e sujeira, panos espalhados, enfim, limpeza é algo fundamental para que a casa não adoeça. E ela sente tudo isso quando você começar a se sentir mal dentro de casa. Esses dias, né, tem uns 2 dias que eu conversei com uma pessoa pela primeira vez. Eu fui discipular essa pessoa pela primeira vez. E ali eu estava olhando para a pessoa, né, a pessoa falando. E ele falando das suas dificuldades, né, financeiras, que as portas estavam fechadas. E eu olhava assim para a pessoa e me remetia à casa da pessoa. A casa da pessoa. O lar da pessoa, a casa da pessoa, o lar da pessoa. E ali, quando terminou, a pessoa terminou ali, eu falei algumas coisas, né? E ali eu disse assim, quando você chegar em casa, vai limpar a sua casa. Tem cloro lá? Ah, tem, irmã Raquel. Tem desinfetante? Tem. Tem detergente? Tem. Você vai organizar tudo, principalmente seu quarto. Limpa tudo, limpa o chão, limpa tudo. Aí quando foi hoje, né? Hoje eu retornei, a pessoa veio com sorriso assim. Sorriso assim. E aí, tudo bom? A paz? Tudo bem. Irmã Raquel, sabe o que aconteceu? E aí? Sabe aquela causa, não sei o que, já tá na mão do juiz para resolver. Olha, e a senhora mandou limpar minha casa e tudo mudou, me senti mais leve, me senti... Irmãs, falei, tá vendo? Então, uma casa limpa, uma casa ceada, uma casa que sem poeiras, você respira melhor, você vive melhor, você dorme melhor, você se alimenta melhor. Tudo isso devido à limpeza e à organização e retirar a sujeira da casa. Terceiro, infiltrações, cano com goteira, situações dessa natureza, irmãs, infiltrações, resolve. Mas Raquel, eu preciso contratar uma pessoa para vir aqui para consertar, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Ora, coloca diante do Senhor, coloca diante de Deus, coloca esta situação diante do Senhor. Fala, Senhor, mas é para falar mesmo, oração é para isso, irmãs, oração é para isso. É para isso, oração é para isso. Senhor, eu quero contratar um profissional. E ali você especifica o profissional. Se é de longe, se é de perto.
se é um profissional que cobre caro ou que cobra baratinho, que faz o mesmo serviço, mas cobra baratinho. Irmã Raquel, posso falar tudo isso na oração? Você pode falar tudo isso na oração. Então, e você precisa fazer uns reparos no cano, porque está com infiltrações, ore e coloque diante do Senhor. Coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu preciso isso para consertar esse cano. Olha essa situação, Jesus. Mas é para orar mesmo, se possível, até estenda as mãos assim no lugar da infiltração lá e pede mesmo ao Senhor que Deus ele vai agir, vai te dar recurso financeiro, vai enviar a pessoa, vai enviar, irmã Raquel, vai enviar, você vai encontrar com a pessoa na rua, ou então você vai conversar com alguém conhece um outro que vai recomendar. Então é assim que Deus trabalha. Um outro tópico também, que a sua casa está doente e como resolver, são renovar os ares. Precisa renovar. Se você puder, muda as coisas de lugar, os móveis de lugar, muda, né, a cortina, muda a toalha da mesa, o que você puder mudar, né? Os móveis, você mudando de lugar já dá uma direção diferente na casa, né? Os móveis, os acessórios, né, da casa, tudo isso já dá uma renovada, uma pintura na casa. A casa ela ama quando ela é pintada, né? Pelo menos uma vez no ano. Pintura na casa. Coloque frutas, coloque coisas de verdade na cozinha. Frutas, evita colocar de plástico, porque plástico remete falsidade, né? Se você puder colocar uma planta viva na sua casa, você pode até ter planta de plástico, mas uma de plástico, uma viva. É bom você colocar vivo, né? Pode colocar uma planta viva, cuidada, molhadinha, né? Com se for uma planta de sombra. Agora, se ela gostar de sol, você tem que conhecer a planta, né? Se for uma planta que gosta de sol, aí vai matar a planta, né? Mas uma planta que gosta assim um pouco de sombra, que gosta de casa. Tem uma aqui que ela gosta de sombra, essa daqui. Ela gosta de sombra, de vez em quando ela dá umas flores, né? Ela dá uma flor só. E ela fica assim toda animada quando eu coloco terra, né? Para os nutrientes. Ela fica feliz, mas ela gosta assim de sombra. Mas é uma planta de casa, né? E é uma planta de casa. Um outro, então, o tópico, esse último tópico que eu falei, renovar os ares. Outro tópico, junta o que não usa e joga fora. Irmãs, tira tudo que você não usa. Isso adoece a casa. A casa não tem como respirar. Irmãs, tem casas que é uma poluição visual grande. O que é isso, irmã Raquel? Poluição visual. Irmãs, um monte de coisas penduradas. Aquela estante assim que toma aquela parede, aquele monte... eu tenho pavor disso, irmãs. Aquele monte de lembrancinha que foi de tantos aniversários de irmãs, aqueles enfeites que não serve para nada, não tem funcionalidade nenhuma, só serve para acumular poeira. Irmãs, olha, eu tenho pavor disso, irmãs. Eu tenho pavor disso. Todos os aniversários da vida inteira que foi, pega as lembrancinhas e coloca ali. Mães, tudo colorido, não tem nada combinando com nada. Irmãs, em nome de Jesus, né? É uma poluição e mais outras coisas assim na sala, mais outros... irmãs, um dia desse, olha, eu entrei numa casa assim, irmãs, não tinha uma vaguinha na casa. Só de eu botar o pé e de olhar aquilo dali já me cansou, me deu vontade de voltar para casa eu vou embora, me deu vontade de ir embora. Minimalismo é algo muito bom, irmã, essencialismo, eu não gosto de nada, né? E às vezes ainda acho que eu tenho muita coisa que eu preciso me desfazer. Eu tô com um sofá ali que eu tô, sabe, querendo tirar esse sofá daqui, né? Tô querendo, só tô assim... Mas o sofá tá ali que eu tô querendo, que eu preciso de espaço. Eu não sei se você é assim. Você é assim? Você é assim? Como que você é?
né? Mas assim, né? Se você for assim, que gosta de todas as lembrancinhas, né? Sem preconceito nenhum, que Deus te abençoe. Se você se sente bem assim, que Deus te abençoe, mas eu não me sinto bem assim, não. Mas olha, que eu gosto de tudo na minha vida funcional. Tudo tem que funcionar e eu tenho que usar tudo. Então, o que você não usa, joga fora, faça doações. Um outro sinal que adoece a sua casa é você não orar na sua casa. Não orar. Fazer orações ajuda com que a casa ela purifique. E já indo para o próximo tópico, para purificar a casa através de orações, de louvores, ore. Eu não sei orar, ora o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 27, Salmo 121, Salmo 125, Salmo 127, Salmos 15, Salmo 1. Começa a ler aí, recitar os salmos, que é o inário, que são orações cantadas. Um outro tópico também, limpeza, que eu já falei também aqui anteriormente, né, irmãs? Uma das melhores coisas que tem é limpeza. Limpa a casa, limpa o ambiente, limpa a casa, limpa o ambiente, por mais simples que seja, né? Por mais simples que seja, limpa. Uma outra forma de melhorar a sua casa você colocar louvor. Coloca louvores de adoração, louvores que enalteçam o nome do Senhor, louvores que engrandeçam o nome do Senhor. Coloque louvores não tão alto que possa atrapalhar, né, a paz e o sossego dos vizinhos, porque ninguém gosta, né? Mas pode ser assim uma altura dentro do bom senso, do equilíbrio, que a casa ela dê para ouvir. Não é muito bom a casa em silêncio durante muito tempo, mas aquele som ambiente de louvor para que a casa ela possa ouvir. Lembre-se de que a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Louvores sobre o Espírito Santo, louvores convidando a presença do Senhor. Um outro fato também que você pode fazer dentro do seu lar é aromatizante, né? Então, uma misturinha de álcool com um amaciante para borrifar no sofá, nas cortinas, na cama, no banheiro, depois de você limpar. Irmãs, é muito bom você chegar em casa depois de um dia de trabalho, ou do compromisso, ou fazer uma compra fora, e ali você abrir a porta da sua casa e sentir aquele cheiro agradável, né? Perfumado. Um outro e o último, né? Limpar a entrada da casa. Limpa os batentes da porta. Limpa a entrada da casa do portão. Cuidado com o seu portão, né? Não é bom portão depreciado, não. É bom tudo, né? Cuidado. Irmã Raquel, não tem um portão daqui de casa, só misericórdia. Ore, porque Deus já provê. Ore, porque Deus já provê. A oração, ela serve para tudo, tá bom? Então, eram esses algumas dicas, algumas sugestões. Se você concorda ou discorda ou quiser comentar, deixa aqui teu comentário que eu leio, tá bom? Que Deus abençoe e fica na paz.